Meus amores, no episódio de hoje a gente vai falar com uma pessoa mágica. Mágica. A pessoa que faz lançamento sem aparecer. Não é que ele faz lançamento pelos stories ou faz... Não, ele faz live. Ele está lá, mas ele não está lá. Por quê? Porque ele é bruxo. Se vocês querem aprender essa bruxaria, fiquem nesse episódio do Novo Digital. Meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Novo Digital. Estou aqui, como sempre, com Micaela, maravilhosa. Oi, baby. Oi, galera. Tudo bem? Rafa Martins, que além de co-host hoje, ele tem um papel muito especial aqui, que vocês já vão saber já, né? Vai pra galera. Eu ia falar que eu vou fazer perguntas para o meu próprio esposo. Isso. Já mandou um spoiler já, hein, gente? Nossa, isso é interessante. Nosso fazer convite. perguntas assim. Vou botar ele na saia justa. Na saia justa. Tente. O nosso convidado de hoje, como eu já falei, faz lançamento sem aparecer, estando ao vivo, né? Ele é bruxo, ele é fundador da escola Contém Magia, com mais de 5.000 alunos. Caralho, velho. 5.500. 5.500 bruxos, né? É tipo maior que Hogwarts. Chupa Hogwarts, né? Estudante de Ciências da Religião, que é uma faculdade que eu acho linda. Queria fazer essa porra aí também. Primeiro palavrão do episódio foi cedo hoje. Desculpa. Foi rápido, baby. Edu, seja bem-vindo. Dá oi pra galera aí. Olá, meus amores. Obrigado pelo convite. Lindo. É uma alegria estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre os projetos que a gente desenvolveu junto com o Rafa, que hoje vai me entrevistar, gente. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico tenso por esse momento, mas estou muito feliz pelo Pequena convite. pressão. Tamo junto. Eu vou te falar que esse negócio de ser entrevistado pelo marido dá um nervosinho, né? A gente fez isso uma vez, você lembra? Como chamava aquele seu quadro de lives? Conversas difíceis. Ele me chamou para uma conversas difíceis e aí ficou cada um de um lado da casa com o celular. E aí eram conversas difíceis, então ele tinha que fazer perguntas difíceis e eu para ele. Ficou assim... Tipo uma DR ao Uma vivo, DR ao quase. vivo. Vamos testar isso qualquer dia. Edu, a gente tá feliz que você tá aqui. Você tava na nossa lista de convidados desde o comecinho, só que a gente priorizou pessoas de fora de São Paulo nos primeiros episódios, porque eles estavam aqui em São Paulo. E agora chegou a hora. É um prazer estar com você aqui. Conta pra gente o que diabos que você ensina, assim, por cima, só pra galera... Quando a gente fala de bruxaria, é bruxaria tipo o quê? Tipo caldeirão, tipo... Bode, tem galinha, que matar pessoas... Tem sangue Ou é uma vibe envolvido. mais Harry Potter, assim, tem varinha, a gente faz as pessoas encolherem, crescerem, como é que funciona isso? Eu vou dizer que tem um pouco de tudo isso e, ao mesmo tempo, não tem nada disso. Quando a gente fala de magia, a gente entende por magia como trabalho energético. Então, coisas que as pessoas estão mais habituadas, como cromoterapia, trabalho com florais, reiki, são manipulações energéticas. Eu estou usando uma energia para causar uma transformação, com o objetivo aqui de causar um bem-estar. Isso é magia. A definição de magia é mudar uma situação, uma realidade, usando de energias através da vontade. E por que as pessoas não assumem que isso é magia? Como assim? Porque se reiki é magia... Eu vou só fechar o ponto que é, pegando pelo gancho, né, de magia, que a definição é essa, oração é magia. Porque você está usando de uma energia divina. Aqui já tem um corte né? Aqui já tem um corte da polêmica. Oração é magia. Mas... Porque você tá usando uma energia divina para mudar uma realidade de acordo com a sua vontade. Você faz um pedido. Então, você está trabalhando com uma deidade, com Deus, para mudar uma realidade através de uma energia que está além da sua energia física, motora, básica do dia a dia. Isso é trabalho mágico. E aí, o que acontece? A gente hoje viu, pegando agora o gancho do que o Rafael falou, a gente vive uma ideia de que várias coisas não são magias, porque a magia, principalmente no período da Idade Média, foi muito perseguida e foi associada intencionalmente a uma coisa maligna. Algo ruim? Algo ruim. E é o que eu sempre falo com meus alunos, né? Existe carro feito para causar acidente? Não. Uma fábrica monta? Não. Agora, um carro, ele pode ser utilizado tanto para levar uma família para um passeio maravilhoso, como na mão de uma pessoa despreparada, vai causar um acidente.
Da mesma forma, a magia ela é uma ferramenta. Hoje, uma das coisas que eu tento fazer é falar assim, gente, não existe magia para fazer o mal. Existem pessoas que usam dessa ferramenta para prejudicar outras. Isso revela mais de uma pessoa do que da prática energética em si. Assim como tem pessoas que fazem oração para puxar o tapete do coleguinha. Isso acontece, isso é uma realidade. Sim, eu tenho uma história de um amigo que ele conta assim que a irmã dele vendeu um carro para um cara. E aí, na semana seguinte, o carro deu um puta de um problema mecânico, ela bateu o carro e deu PT. E aí o cara falou assim, graças a Deus. A menina falou, graças a Deus. Porra, que mancada, cara. Mancada. Mas entende que Mas, nossa. Que mancada, cara. Tipo, velho, ela assim, nossa, escapei. Tipo, cara, você escapou, mas a outra pessoa se fudeu, velho. Não é tão legal assim. Não é tão legal assim. Mas é isso, é a gente entender que é normalizar que processo energético é magia. Você pode chamar do que quiser. Pode chamar de reiki, pode chamar de benzimento, pode chamar de Alfredo. Tá tudo bem. Alfredo não conhecia. Você pode chamar do que você quiser. Não importa o nome que o processo energético tenha, se você está usando energia para fazer transformação, é magia. E a gente pode começar a limpar essas crenças negativas que a gente tem com essa palavra, até para voltar a fazer as pazes com ela. Tá, eu tenho uma pergunta. Eu quero que você explique por que você decidiu usar o nome magia, se ele é tão carregado de preconceito e acabar, de certa forma, dificultando o seu trabalho, né? Tive tanta gente fazendo magia e manipulação energética, mas não assume que é magia. Por que você resolveu usar esse nome, sendo que ele poderia te atrapalhar? A gente tem várias linhas aqui para olhar para essa ótica. Primeiro tem a causa do processo. Alguém precisa mudar isso. Eu, como já foi apresentado, sou marido do Rafa. Sou um homem gay. Gay já foi um xingamento. O que a comunidade fez? Pegou essa palavra e transmutou ela. Falou, não, esse título é nosso, somos gays e com orgulho. Tanto que o dia que a gente celebra é o dia do orgulho. Então, orgulho em ser gay. Essa palavra foi perdendo o estereótipo tão negativo que tinha e tem mudado. A gente entende gay que... não significava gay antigamente. Gay seria como viado hoje, assim, né? Tipo, uma coisa que... Uma palavra era pejorativo. Uma coisa pejorativa. Ofensiva. Era mais pejorativo, sendo que isso foi caindo muito em desuso, mas já foi usado como xingamento. A magia, ela houve um processo em que ela recebeu uma mancha de mácula e eu tomei, junto com muitas outras pessoas que trabalham, né, com isso, de tirar essa mácula. Não é um problema você se identificar como bruxa. Não tem problema você fazer magia. E a gente quer voltar à naturalização. Causa perrengues, a gente, né, tem mensagem no direct falando que eu vou pro inferno, que, né, vai me arrepender e não sei o que lá, tal. Acontece. Mas ao mesmo tempo... mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Mais do que a gente esperava. Mas ao mesmo tempo, a gente tem um quê também que... É uma coisa, eu aprendi a gostar de hater. Legal. Eu comentei com o Marcos um tempo atrás, né, teve um haterismo, né, que passou, eu falei assim, o que a gente faz? Eu falei, olha, eu normalmente peço para a pessoa explicar o ponto. E eu dou corda, porque quanto mais que ela comenta, mais engajamento eu tenho. Então eu já falo, se você não gosta de magia, comenta em todos os meus posts. Olha, não gosto, não concordo. Eu vou te perguntar em todos, por quê? E você, por favor, me explica. Porque quanto mais você comenta, mais eu chego nas pessoas. Então tem um efeito rebote legal e positivo da polêmica de usar magia. Além de a gente estar trabalhando para limpar uma mancha em cima de um nome que não deveria existir, também ajuda no engajamento. Uma puta oportunidade de você printar ali, explicar e ainda fortalecer a comunidade. Exatamente. Eu acho chamando atenção, assim, né? E eu acho muito legal isso de você assumir com essa honestidade e transparência o gay, a magia e a bruxaria e tudo mais. Porque tem muita gente que tem medo dessa exposição, né? Então, as pessoas, a gente vive um momento do digital que as pessoas, elas querem muito se parecer com quem está dando muito certo, né? Então, a gente brinca, eu e o Marcos, que quando as pessoas, elas tentam ser algo que elas não são, elas viram uma versão mais pobrinha de alguém que deu certo. E quando você vê alguém falando, não, eu sou bruxo e eu sou gay e eu me visto desse jeito e colorido e misturo estampas e é isso aí, eu tenho esse cabelo incrível...
isso dá força para outras pessoas do mercado a assumirem quem elas são, sem medo do haterismo, sem medo de crítica. Porque aqui que a gente se diferencia, né? É quando a gente banca quem a gente é. Vai ter hater? Vai ter hater pra caralho. É óbvio que vai, mas eu acredito que é justamente aqui que a gente ganha o diferencial, que a gente se destaca da grande massa e a gente ganha o nosso espaço no mercado, que sim, que está concorrido. E uma luta também que eu tenho, que envolve com essa questão do que é essa autenticidade, do que é ser você. Eu e o Rafa, a gente fez formações livres de psicanálise, então eu acabo trazendo um pouco desse contexto mental. Eu falo palavrão nas minhas lives. Você comentou, falei palavrão cedo já. Eu falo palavrão e já fui questionado porque eu trabalho com espiritualidade. E aí, uma outra luta que eu brigo muito é contra essa espiritualidade gratiluz, Ananauê, que tem de que você não... para você ser espiritualmente elevado, você não pode sentir raiva, você não fica triste, é só amor. Aí, falo, vá merda, isso não é ser humano. Gente, a gente está num mundo onde acabamos de passar por 2 anos de pandemia, coisas acontecem, problemas, carros batem, e tá tudo bem, é normal você sentir as coisas. E você não fica mais espiritualizado ou menos espiritualizado se você não sente, se você finge não sentir, se você se poda de algo que para você seria natural e em prol de fingir ser algo para os outros. Você não é. E aí não tem conexão, Edu, não tem conexão, porque quando as pessoas elas sentem o cheiro, né, nossa, da farsa, do personagem, a gente vê de Não, longe quando você tem uma pessoa real ali e quando você não tem. A hora que você assume suas fraquezas, vulnerabilidades, você solta um palavrão, você espirra, sei lá, coça o nariz no meio de uma live ou qualquer outra coisa, você vira um ser humano e as pessoas elas querem ver esse ser humano ali do outro lado. Sim. Eu falo que, e eu acho que isso tem a ver até com o seu trabalho, que os grandes experts, né, e não só os grandes experts, mas as grandes personalidades são pessoas que incorporaram muito bem a sombra. Né? Total. São pessoas que não tiveram essa intenção de se mostrar da maneira perfeita que a sociedade pede que elas... Não, porque eles colocaram essa outra coisa. E quando você coloca essa outra coisa, que às vezes é inesperada, que é ruim, né? Que é tida como ruim, né? De uma maneira geral, indesejável, que em geral, muitas vezes, na verdade, a gente tenta esconder, por isso que é sombra, né? A gente tenta esconder isso na gente como uma maneira de sobrevivência. Quando a gente bota pro lado de fora, você vira o centro das atenções automaticamente, porque você está quebrando o padrão de querer ser o padrão, saca? De uma certa maneira, assim, né? Meio redundante, mas é exatamente isso. Você chama atenção porque você resolve não fazer mais parte da mentira. E aí todo mundo quer olhar quem é que foi o doido que fez isso. É muito foda isso, cara. E é muito louco, já que a gente está falando sobre digital, né? A gente também vê muitas das pessoas buscando o arquétipo. Qual arquétipo eu vou assumir para minha comunicação? E aí eu escolhi uma dupla de arquétipos que eu sintetizei em uma figura única, que me ajudou bastante, tanto em terapia quanto para eu poder expor o Eduardo por completo. E bater de frente com um movimento que, infelizmente, está acontecendo, que é esse movimento gratiluz, Ananauê, fake, de que a gente não vai ser qualquer outra coisa menos seres humanos, no nicho de espiritualidade. Eu juntei o sábio com o fora da lei. E aí, quem são essas duas figuras unificadas? O diabo. O diabo. Que arquetipicamente falando, né, a história é o filho rebelde, que rouba o conhecimento, que era restrito aos deuses, e entrega para os homens. Então, tem um quê de rebeldia, um quê de domínio da sabedoria, e essa figura, esse traidor do movimento, ele tem em todas as mitologias. Né? Quando a gente fala de estrutura mitológica, que é uma das coisas que a gente estuda em ciência da religião, por exemplo, acho que o mais próximo que eu vou colocar aqui, que talvez as pessoas conheçam, é Prometeu, na Grécia. Prometeu, ele sobe o Olimpo, rouba o fogo
luz sempre representou expansão de consciência, ele rouba o fogo e leva para os homens, e por isso ele é castigado. Gente, quem que tá na minha cabeça? Vocês vão dar risada. O Maui. O Maui. O Maui. Que rouba o coração de Tefiti. Ele rouba o coração de Tefiti. Pra agradar os homens, pra ajudar os homens. Com autoestima, né? Desculpa, gente, Com é uma autoestima, mãe. Isso é o reflexo de ser mãe. Mas digital. Foi mal. As mitologias permeiam tudo e a gente consegue fazer muita analogia. Deixa eu fazer um comentário que eu participei dos bastidores do Edu, descobrindo esses arquétipos, né? Eu percebi um movimento diferente, olhei, vi, enfim, até ele achar o que era mais parecido com ele. E esse é um ponto importante a gente falar. Algumas pessoas querem fazer um arquétipo que está muito distante de quem ele é, porque ele acredita que aquela imagem que ele vai projetar vai dar mais resultado. A hora que a pessoa faz isso, ela se enfraquece de um jeito absurdo. Total. E o momento revelador é o pitch. É a hora em que ela vai mostrar que ela não está sendo verdadeira. Acontece assim na nossa cabeça. Ela se divide em duas. Eu não estou ali inteiro. Eu não tô focado na pessoa com quem eu estou falando. Não. Parte da minha cabeça está falando. A outra parte está avaliando se eu estou fazendo o que eu deveria fazer, falando do jeito que eu planejei falar, falando o que eu deveria falar, para ver se vai ter o resultado que tem, que eu gostaria que tivesse. Eu acho que é antes, não é nem para ver se eu vou ter o resultado. Não, é para ver se eu estou sendo percebido como eu gostaria de ser percebido. Exatamente. Que é pior ainda. Isso revela uma insegurança absurda e as pessoas percebem. E eu não sei como, pode ser até mágica ou magia, pode ser energético, pode ser microexpressões faciais, mas a gente percebe quando a pessoa não está inteira, quando ela está... Percebe. Ela duvida dela mesma, sabe? Mas muito, gente, gritante. Era eu na academia de festa infantil. Vocês já viram esses vídeos? Você mostrou. É engraçado, que era um personagem, né? Como eu trabalhava com festa infantil, eu tinha uma ideia que, para eu aceitar naquele universo de mães, infantil e lúdico, eu precisava ser a Mica do pote de sorvete, né? E era isso aí. Então, eu não falava palavrão, eu fazia assim com a cabecinha, eu falava baixo. Era um personagem. Vai vender desse jeito. Não vende. Eu lembro o primeiro palavrão que eu soltei, o tanto de hater que teve, a galera falando que eu andava, que eu tava... Como que foi, baby? Que a galera falava que você era uma má companhia. Que era uma má... Assim, Mica... Errado não tava. Falaram assim, Mica, a gente tá muito feliz, que você tá feliz, que você encontrou um amor, que você tá apaixonada e tudo mais. Mas vê só, você não precisa ficar querendo se parecer com ele. Parece que você virou uma outra pessoa agora, que você fica falando palavrão. Mal sabia. Mas é muito louco quando a gente assume a sombra, as pessoas vão falar que a gente... Virou personagem. Que a gente não é sei lá, a expectativa que ela tinha, né? A gente deixou de ser a expectativa que ela tinha e aí ela fica... falando que... porque é uma projeção, né? As pessoas, elas projetam na gente o que elas querem ver e o que elas querem ser. E aí, quando a gente traz as sombras pro rolê, cara, você desmonta, mudou, desmonta. Você para de ser aquela pessoa lá no pedestal para virar um ser humano e isso desmonta as próprias expectativas e crenças da pessoa. Você desmonta ela ali. Deixa eu pegar esse assunto que a gente está aqui e já fazer um twist que eu queria... falar, e eu não gosto de ficar contando a historinha desde como é que você começou quando você tinha 10 anos, né? Eu acho muito chato isso. Eu gosto de pegar os temas que eu acho mais legais, vamos nele, e a história vai se completando conforme ela se completa. Tá. Ô, Edu, você fala de magia hoje, que, como a gente já falou aqui, é um assunto, né, meio polêmico e tudo mais, e você tem um posicionamento ainda que você fortalece isso daí. Eu e você e Rafa temos algo em comum, né? Do nosso passado, que não é sombrio, é um passado glorioso, né? Glorioso, Glorioso. Faz parte. Ô, glórias. Vocês vão trazer esse papo mesmo? Óbvio, que é a religião, né? Evangélica, especificamente, né? Então, eu sei que você, assim como eu e o Rafa, tem esse background, assim. Como é que foi para você esse movimento de estar nesse ambiente que não tem nada a ver, né? Assim, não tem nada a ver. Tem a ver. Os caras fazem oração e fazem magia, mas, né?
mas que é, de uma certa maneira, tem algo contrário, tem muita coisa que choca. Né? Como é que foi de estar ali e sair para a coisa de fazer magia e a questão, talvez, da sexualidade? Não sei se na timeline isso tem a ver, assim. Como é que foi esse processo, cara? Quero primeiro deixar claro para todo mundo uma coisa, tá? Eles ficam colocando no mesmo balaio, não tem nada a ver. Vocês eram evangélicos. Eu era testemunha de Jeová. Vocês não batiam na porta da casa dos outros de manhã para falar. Mas ele teve uma fase batista. Mas foi bem depois. Meu background, meu querido, ó, eu tenho uma palma que eu não vou bater porque vai estourar todos os microfones. E eu não sei, eu tenho um ranço de palma hoje. Barítono. Eu tenho um ranço de palma, ótimo. Eu não gosto que batem palma. chega na porta da casa e faz assim, ó. Oi, de casa! Nossa. Não, eu bato palma às vezes no carro e ele fica muito puto. Eu não gosto, não sei se me irrita. Peguei um ranço de palma. Sério, Engraçado, real. cara. Eu tenho um ranço de palma, principalmente palma alta. E não sei por quê, porque a minha palma é muito alta. Se eu Não, quero... mas espera, agora a gente quer saber. Bate uma palma aí, por favor. Ah, gente, Bem ó, assim vai estourar o microfone. Tá tudo bem. A gente... Vai. E aí você espera a pessoa abrir o portão. Tem 5 casas no fundo. Ele consegue chegar na casa do fundo. Porque a palavra tem que chegar a todas as pessoas. Criatura. Mano, top 3 momentos do podcast. Isso vai ser um foi corte clássico. péssimo Você não pra bate pessoa. com a mão só também? Essa é uma habilidade, isso é um poder mágico meu. Poder mágico. Eu bato Bater a palma com uma mão só? O anel escapou, peraí. Isso é um poder mágico. Glória, né? Mas isso adquiri depois, tá? Ok, beleza. Voltando pra evangelização. Quando eu tinha uns 13 aninhos de idade, eu estava brincando no quintal da casa da minha avó, acho que era 12 anos ainda. E eram 2 rapazes, pararam para conversar do Testemunho de Jeová. E aí, explicaram uma coisa, eu achei interessante, e perguntaram se eu queria um estudo bíblico. E eu falei, quero. Sempre fui muito nerd, muito de estudar. Então, eu entrei para essa religião não foi por questão familiar. Eu escolhi passar por essa jornada. Certeza que os boy eram bonitos. Certeza. Eu tinha 12 anos e eram 2 senhores. Que doideira, cara. Eram 2 senhores simpaticíssimos, assim, um senhorzinho. E ele começou a fazer o estudo bíblico. E eu, cara, é muito legal. Eu sempre fui muito estudioso. E, sei lá, eu vejo hoje, eu cursando ciências da religião, religião é uma coisa muito legal de se estudar. Sim. Né? Mas é bom ter múltiplos referenciais. Né? Um referencial que uma única denominação te dá não é muito garantia de que você está encontrando a nuance da mensagem. Mas isso é outro assunto. Então, eu cresci, me batizei, fiz trabalho ministerial. Lá, eu fiz o meu primeiro curso de oratória, porque as Testemunhas de Jeová, eles dão cursos de oratórias para os seus membros, para você aprender. Eu aprendi a falar em púlpito, a usar microfone. Curso de palma. Não, a palma é feeling. A palma é no feeling. É dom. Eu tive esse background. E acho que a primeira ruptura minha foi quando, próximo à maioridade, eu comecei a ter que lidar com a sexualidade. Porque, pelo ambiente religioso, fui muito suprimido sexualmente. Eu demorei para me entender como homossexual. E nesse processo, você tem um monte de preconceito internalizado. Sim. E quando você tem uma parte sua, que é natural sua, que é espontânea sua, e isso é nocivo, na sua cabeça é como se fosse uma espécie de câncer. Sim. E isso é muito destrutivo. Não, e na igreja evangélica, sim, eu acho que em muitas igrejas, na verdade, né, muitas religiões, não é só... no caso da igreja evangélica é que o homossexualismo é errado e, além disso, também... A sexualidade é uma não coisa, né? É um não assunto. É um não assunto. Você não é incentivado nem a pensar a respeito, se entender. Então, são 2 buracos. O primeiro buraco de que assim, você não pode nem pensar a respeito disso daí. Quanto mais pensar de uma maneira diferente do que a gente pensa que... Fodeu. Posso só fazer uma adendo, eu não vou te gongar nos comentários? O ismo não existe mais. A homossexualidade... Tá, verdade, tá bom. Só falei pra... Mas é interessante, porque isso é uma Por quê? reeducação. Porque eu queria foi entender os trocado motivos. porque o ismo ele tem uma conotação de doença. Faz todo Então, sentido. quando estava no manual de doenças mentais,
Aí era chamado de homossexualismo. Ismo. Faz quanto tempo que saiu? Faz 20... Foi uns 20 anos. Talvez menos. Foi na década de 90 que foi trocado. Só que demorou para isso virar. Então, mas hoje ela saiu, né? Não é mais considerada uma doença mental. E aí não tem mais essa questão do homossexualismo, homossexualidade, que a gente fala. Mas é questão de reeducar e aprender. Porque semântica. É semântica. A gente entende que muitas vezes as pessoas aprendem dessa forma, ouvem dessa forma e a gente só reproduz. Isso é normal. Até fica um adendo, né? Para o pessoal que vai ajudar outras pessoas a corrigirem, né? Façam isso com carinho e amor, porque nem sempre é por maldade. Exato, né? De maneira alguma. Exatamente. Eu te conheço, por isso que a gente sabe. Então, mas é um adendo para todo mundo, porque isso acontece com a magia, acontece com o fato de ser gay, isso acontece de muitas formas, a gente apanha tanto em certos momentos que é um cachorro machucado, né? Quando você vê, isso dói muito. Mas a gente, às vezes, em muitos casos, a gente tem que entender... a resposta vem com essa carga com carga né? Eu não falei com resposta. Não! Eu estou falando que isso acontece. Tentei ser o mais delicado possível. Voltando aqui ao ponto que a gente estava falando, o processo meu com a ruptura do Testemunho de Jeová aconteceu com depressão e uma tentativa de suicídio. Caramba, Edu. Por ser gay. Eu tenho memória minha de deitado no chão do banheiro, chorando, pedindo para deixar de ser gay. Sim. Para deixar de ser gay. Isso não é incomum. Não é. E não sei se dá para perceber, mas não deu certo a tentativa. Aí vai ficando transparente e desaparece, né? Ghost. E nesse processo eu tive a minha ruptura da Testemunho de Jeová, e eu fiquei um pequeno hiato, alguns meses, assim, sem nenhuma religião. Conta como foi o suicídio, rapidinho, que é legal essa história. Nossa! Não, é legal, assim, é interessante o que passou pela cabeça, o que ele fez e onde foi parar e o que aconteceu depois. Nossa. Nesse meio do processo, eu ainda frequentava o Testemunho de Jeová. Só se você quiser. Não, conta, sem problema. Eu já contei em live, né? São coisas que mostram essas sombras que a gente estava falando. E tudo bem, nós somos normais. O que aconteceu? Eu comecei... Minha avó faleceu. Vou ter que contar a historinha, né? Eu sou filho adotivo. Eu sou filho adotivo. Então, eu fui adotado recém-nascido pela minha mãe. 6 meses depois que ela me adotou, ela se divorciou do marido dela. E aí, ela já tinha 2 filhos. E ela teve o marido dela deixou a casa e daí não vou pagar pensão, deixou a casa para vocês. Então minha mãe teve que trabalhar, sustentar. E como eu era o mais novinho, a mãe dela, minha avó adotiva, me pegou para criar, para que sobrecarregasse minha mãe que trabalhava em restaurante. Então minha mãe entrava às 4 da tarde e saía às 2 da manhã. Depois fechava o restaurante e limpava. E aí eu comecei a morar com a minha avó, fiquei na casa da minha avó. E eu fiquei até os 11 anos de idade, quando minha avó passou por um revés financeiro. E eu voltei a morar com a minha mãe. Minha mãe queria muito, mas minha avó já tinha se apegado, não deixava eu voltar. Então, nesse processo de ping-pong, né, foi quando eu voltei a morar com a minha mãe, mas de final de semana eu ia para casa da minha avó, passar o fim de semana com ela. E foi lá que eu conheci a Testemunho de Jeová, estava brincando no quintal da casa dela, foi num sábado. E então, por eu ser eu fui criado pela minha avó, muito apegado à minha avó. E aí minha avó faleceu no final da minha adolescência, né, perto ali da minha maioridade. E foi quando eu comecei a ficar, tipo, eu não tinha minha avó, eu estava confuso, minha avó era meu porto seguro, eu não conseguia me abrir com a minha mãe, e a vida... E eu falei assim, aí foi percebida uma depressão, me levou para um psiquiatra, comecei a tomar remédio. Aí eu tomava um calmante e um antidepressivo. E aí eu trabalhava, fazia estágio, na época, no pastifício Selme, né, da Macarrão Galo. Não sei, não entendi nada que você falou. Para mim foi tudo X. É uma fábrica falou de em macarrão. línguas agora, ele falou em línguas. É uma fábrica de macarrão. De macarrão, tá bom. Eu trabalhava lá no controle de qualidade. E aí teve um dia que eu tava já... Não aguentava mais. Aí eu falei assim, vamos acabar com tudo. Aí você tomou os remédios. Aí eu falei assim, eu vou pegar minha caixinha de remédio, eu vou levar. Chegando lá, eu vou tomar tudo e pelo menos eu não morro em casa.
minha mãe não vai encontrar. Não vai ser, não vai causar isso para ela. E aí foi. Só que, por ironia do destino, por Deus, né? Chame como quiser, eu peguei o pote errado de remédio. Eu peguei o ansiolítico. E aí? E não o antidepressivo. E aí que eu desliguei parte do meu cérebro, como se tivesse dormido e começado a sonambular e alucinar. Eu não lembro de nada. Eu apaguei. Para mim foi um sono de 2 dias. Né? Soninho bom. Dá uma descansada. Mas férias da humanidade. Para quem olhava de fora, eu tava delirando. Porque é como se estivesse sonhando. Então eu desliguei parte do meu cérebro. Mas você tava, tipo, aqui... Ele dançou funk. Não, Não, tô brincando. O que o pessoal fala? Sou um alívio cômico, tá, gente? Só pra... Eu não lembro de nada. Quem tava lembra que eu tava trabalhando, mas eu tava com o corpo mole. E aí eu também Eduardo, eu não conseguia falar direito. Aí me colocaram no carro para levar, e no carro eu ficava alucinando, tipo assim, cuidado com o motoqueiro, não sei o quê. E aí no hospital, minha tia, que foi a primeira pessoa a chegar lá para me acompanhar, ela falou que eu balbuciava, que eu estava brigando com o motoqueiro que tinha atropelado um cachorro. Eu estava preocupado com o cachorro. Mas eu não lembro de nada disso. Eu lembrei do meme do Romero Brito, né? Eu nunca tipo aquilo ali. Amiga, eu não tenho essas Não, referências. Tá gente, tudo bem, eu depois nunca te pego, mostro eu depois. A gente depois tem que te mandar um Mas é pack de memes. Muito aquilo lá. Obrigada, preciso me educar com Universidade memes. do meme, assim, né? Pra você não perder as conversas. Mas, em resumo, foi esse o processo, né? E depois disso, eu acordei 2 dias depois, né? E ok. Foi um processo de entender o que estava acontecendo, né? Nesse processo. E aí, nisso, foi quando eu comecei realmente a esfriar como testemunho de Jeová. Já depois, ali foi o ápice e eu comecei a esfriar. Era isso que você queria que eu contasse? Eu quero que você seja livre, que você se sinta à vontade. Vocês querem ver se tem alguma pergunta ali? Tem perguntas na caixinha lá. Não, mas tem um pontinho. Deixa pra depois? Daqui a pouco a gente pega. Tá bom. Então, essa foi a primeira ruptura. Aí, como que eu fui parar na magia? Eu não fui direto, né? Eu fui da Igreja Batista. E aí, assim, em resumo, muito rápido o que aconteceu. Nesse processo, ainda trabalhando, eu pegava o ônibus e eu conheci um rapaz. E a gente ficou junto. E aí, esse rapaz só recebeu um dinheiro e ele passou minha conta para ele depositar. Eu saquei para ele, aí ele sumiu do mapa. Passou algumas semanas, umas 3 semanas, eu estava na rua ainda, minha mãe liga para mim, chorando, vem para casa. A cara da minha, que acho que você não conhece essa história, né? Não. Essa história é surreal. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela estava chorando, com o telefone na mão, tinha um cara do Rio de Janeiro que tinha sido extorquido pela gangue do cartório, ele tinha depositado dinheiro na minha conta e ele estava me ameaçando de morte se ele não tivesse o dinheiro de volta. Minha mãe desesperada. Aí foi quando, pra mim, caiu a ficha que o cara, Era o cara. me usou. Você tinha caído no golpe. Ele me usou, se envolveu comigo. Mas usou o minha pior conta. vem agora. Só que na hora... Gente, eu tô tensa com esse podcast. Não, eu posso ser o alívio cômico. Não é desrespeito com a sua história, mas eu vou ser o alívio cômico da coisa. Eu vou dar umas entradas assim, sabe? Conta, o que aconteceu? O rapaz... Aí, minha mãe, eu tava nesse processo de entender minha sexualidade. Eu travei. Sabe, vou fazer o alívio cômico antes de você. Sabe o bode, quando você dá um susto no bode faz... Bé! E cai. Não! Procurem, bode O que levando susto. aconteceu, Eduardo? Ele fingiu de... Eu parei. Eu não conseguia me defender, porque pra me defender eu tinha que contar Que você tava namorando com o que cara. eu tinha saído com o cara. E eu só fiquei quieto. Minha mãe achou que eu estava envolvido com a gangue do Com cartório. o crime. E me pôs para fora de casa. Melhor criminoso do que viado, né? Na minha cabeça era. Caralho. Na minha cabeça era. E aí o que aconteceu? Lembra que eu falei que minha mãe é divorciada? O meu pai adotivo me pegou para casa dele. E eu estava terminando o ensino médio, que eram 4 anos, era ensino médio mais técnico. E aí eu dei um choque, fiquei ali uns 6 meses, 6, 7 meses, morando com meu pai. Que nem Beleza, né? Para todo Um mundo, bode. todos os efeitos, eu tinha
me envolvido com a gangue do cartório. Tinha servente de laranja. Beleza. Vai vendo. Meu pai me acolheu. Fazendo merda desde 1990. Nossa, gente! Meu pai me acolheu com todo esse lance. E aí, depois que a poeira baixou e isso assentou, aconteceu o meu segundo envolvimento com um homem, que foi um colega da escola. A gente se beijou escondido no auditório. A inspetora viu. E a inspetora, uma semana depois, encontrou com a minha madrasta. Fofoqueira, filha da... E contou. Minha madrasta chegou na casa do meu pai, né? A gente morava todo mundo lá. Ela falou, Du, vem cá, preciso conversar contigo. De boa. Me chamou no lugar reservado, conversou, contou. Ó, ela viu, ela me contou. Ela é fofoqueira. E quando ela vê seu pai, ela vai falar. Então é melhor a gente dar um jeito de conversar com ele. Falei, tá bom, né? Morrendo de vergonha. Chegou em casa, tava a inspetora e o pai. Aí, meu pai chega, que tinha que entregar peças, tinha uma usinagem. E naquele momento ali, quando a gente sentou para conversar com ele, que a gente contou, ele só ergueu o braço com a mão fechada e veio. A minha madrasta, que entrou na frente, segurou ele. Eu não apanhei do meu pai aquele dia. Porque a sua ela me defendeu. madrasta te defendeu. E ali, naquele momento, o que ele fez? Ficou uns 2 ou 3 meses sem falar uma palavra comigo. E a única coisa que ele fez foi me colocar no carro, levar para a Igreja Batista, conversar com o pastor e falou, ó, a partir de domingo o Eduardo começa a frequentar o culto. Aí abre o momento ironia, né? Um filho bandido sim, mas um filho viado jamais. Exato. Ninguém tentou me colocar na igreja Quando você era bandido. da gangue do cartório. Tá tudo errado. Tá Ironias da vida, né? E aí eu fiquei durante aí 2 anos, mais ou menos, como da Igreja Batista. Acabei me batizando também. Comecei a trabalhar com teatro na igreja e me reprimi de novo sexualmente total. Só pra lembrar, isso aí vai acabar na magia, né? Vai. Ah, então tá bom. Por começar a me destacar no teatro, um amigo me falou de uma companhia de teatro de Campinas que estava Cheio de viado. contratando. Não é? Que estava contratando. E eu estava fazendo espetáculo, já viajava fazendo trabalho missionário com a igreja. Toda a libido era descontada em trabalho, né? Para missionário, alguma coisa assim. E aí fiz o teste, passei. Nunca tinha estudado teatro em escola de teatro. Tinha estudado teatro sozinho. Passei no teste, concorrendo com outras pessoas, fiquei super feliz e comecei a trabalhar. E foi lá, com o pessoal do teatro, que eu comecei a poder olhar para isso e tratar com naturalidade. Foi quando começou de novo a não fazer mais sentido. Nesse meio tempo, meu pai já tinha chifrado a madrasta e fugido com uma mulher 1 ano mais nova que eu. Coisa boa. Moral cristã do meu pai. É duvidosa. Tanto que hoje eu tenho um outro referencial, né? Hoje eu tenho um padrasto que está com a minha mãe desde que eu tinha 5 anos de idade, que é uma pessoa fantástica, maravilhosa, e ele que eu apresento como pai. Sim. Que é um referencial muito melhor, tanto que ele foi a pessoa que foi contra a minha mãe quando ela quis me colocar para fora. Mas ele não quis passar a autoridade dela como mãe. Sim. Mas ele foi contra, desde o princípio. Que legal. E a magia? Vou chegar lá. Então, gente, eu tô sendo um alívio cômico. É com isso que eu convivo, gente. O dia inteiro. É um alívio cômico 24 horas. Deixa eu contar uma coisa engraçada. Diz que quando ele entrou na companhia, perguntaram pra ele assim, você é gay? Ele falou, não. Aí Não. todo mundo... Não, as meninas, depois que eu me assumi, elas falaram isso. Né? A Pri falou, você nunca me enganou. Mas falei, tá no momento dele, né, tadinho? Eu falei, Priscila, maravilhosa, a pessoa mais incrível. Pri, Lilian e Beth, o trio amor da minha vida. Que legal. Me ajudaram muito na companhia. E aí, lá na companhia de teatro, foi quando eu fui convidado para conhecer a Umbanda. Foi a minha terceira religião. Foi ali que tudo começou? Na Umbanda, eu fui visitar morrendo de medo, porque Nossa. tinha curiosidade. Nossa! Tinha curiosidade, mas ao mesmo Nossa, tempo cara. só tinha ouvido que era coisas do mal. Sim. Só que quando eu cheguei lá e participei do primeira gira, né, que é como eles chamam o culto deles, o primeiro movimento ali, a gira deles, aquilo foi muito acolhedor. Foi muito acolhedor, foi muito bem recebido. E lá eu vi homens, casais gays, casais lésbicos, casais héteros, todo mundo convivendo tranquilamente.
E aquilo mexeu comigo. Eu comecei a frequentar. Já recebeu a pombagira? Mentira. Mentira. Mas depois de um tempo que eu comecei a frequentar, fui convidado a fazer parte do grupo. E aí eu comecei a desenvolver minha mediunidade de incorporação. E eu me tornei médium de incorporação. Mas lá foi onde eu aprendi a trabalhar com ervas. Que legal. Meu primeiro curso de ervas foi um curso Muito do legal. terreiro. E aí... Que é uma coisa que é tão linda e tão básica e tão natural que todo mundo tinha que ter acesso, né, cara? Sim. E a mãe de santo dele era porreta, rapaz. Ela era uma mulher forte, uma mulher firme, muito justa, muito... Lembro de frases dela que hoje eu uso, que é assim, como a gente falou mais cedo, né? O carro é uma ferramenta, né? A magia também é. Se você começa a tomar multa, passar limite de velocidade loucamente, é você quem perde a carta, quem paga a multa. Não vão atrás do seu instrutor de autoescola. Então, ela falava na magia, né? Se vocês usarem qualquer coisa aqui para prejudicar, quando sobrar na reta de vocês, não me peça ajuda porque eu não vou ajudar. Se não foi machão de ir lá e fazer merda, lida com as consequências. Resgatar isso, foi um processo para mim no digital, até porque eu tinha no começo do projeto da escola, eu vou ensinar o quê para as pessoas, né? Até quanto eu vou ensinar? Com medo das cagadas, até eu entender que eu não sou pai dos alunos. E que eu dou aula de magia para adultos, não para crianças. Então, eu não me responsabilizo pelas merdas que cada um vai fazer. Eu dou a diretriz. Fez merda, e hoje eu repito a mesma coisa. Enquanto você fizer cagadas mágicas, né? Fizer magias que derem errado, e precisar de ajuda para corrigir, conte comigo. Como teu professor, vou te orientar, vou te encaminhar técnicas que você pode fazer. A partir do momento que você for tirar o livre-arbítrio de alguém, prejudicar o outro e sobrar para o teu rabo, você vai me pedir ajuda, eu vou te dizer com todas as palavras. É com tu. Se vira. Porque eu te orientei que não era. E tem uma frase hoje que eu uso, que eu resgatei da minha avó. E entrar no digital é resgatar muita coisa nossa, né? Tem uma frase da minha avó que eu uso muito, e agora é meu momento palavrão da live, que é assim, eu falo isso o tempo todo, um dia o Instagram vai me derrubar por causa disso. Passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Essa frase é ótima. É muito boa. E eu falo, você Né? vai querer Aguenta, fazer? não vai. É você, é pelo teu cu que vai sair, não vai ser pelo meu. E aí, quando estiver saindo... Eu falo assim, cara, você que engoliu essa pedra, não posso fazer nada, não posso cagar isso por você. É você que vai ter que pôr pra fora. Esse lance de responsabilizar a pessoa pelo resultado e não atrair pessoas que são incapazes, né, de produzir o próprio resultado. Eu vejo isso acontecendo tanto no digital. Queria aproveitar e botar esse tema aqui, né? Como que você resolveu isso e até vocês, como que vocês veem isso? Mas isso existe, né? Pra caramba. Eu já tive momentos de abrir turma de algum curso e receber, assim, na hora, um direct. Mica, comprei. Agora a responsabilidade é sua. Agora é com você. Agora é com você. Eu, tipo, não, meu amor, agora não é comigo, agora é com você mesmo. Eu acho que eu acho que uma proteção contra isso tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, de você ser você mesmo ali o tempo inteiro, e de você abordar coisas que não tem necessariamente a ver com a parte técnica do que você ensina, mas sim com a parte comportamental, saca? Quando você fala dessas outras coisas, fala de quem você espera, por exemplo, como você espera que seu aluno haja, como você espera o que você acha que é justo que as pessoas façam, e você traz isso para o seu conteúdo, apesar de ser meio desviando do ponto central, o que você vai fazer? Você vai atrair as pessoas que já estão alinhadas com aquela maneira de pensar. É uma coisa que eu vejo muito acontecer assim, sabe? As pessoas que têm conteúdo de dicas, esse tipo de coisa, que a gente sempre fala mal, assim, né? Você vai pegar a pessoa que precisa de muleta, que não vai fazer, que vai fazer cagada, sabe? Que não vai se resolver sozinha. Então, por isso que às vezes o pessoal brinca assim que eu sou muito grosso no meu Instagram, que eu dou umas patadas, mas, cara, é porque assim, você precisa aguentar um pouquinho disso daí. Mas acho que isso é um trabalho interno. Total. Que o expert precisa fazer, que a gente precisa fazer. Porque quando a gente se coloca na posição de salvador, que é um misto de insegurança e arrogância. Total. Né? Então, quando você sente que... O vitimismo e o salvador da pátria são eles só dois andam... lados da mesma moeda. Exatamente, eles estão aqui juntinhos. E os dois são
falta de autoestima no final, falta de segurança. Os dois estão precisando de aprovação. Sim, porque eu acho que eu preciso resolver tudo dali. Então, eu vou me doar mais, eu vou querer fazer pelo outro, eu vou ficar adaptando o meu método para tentar salvar e gerar resultado para todo mundo. É uma postura interna e você vai atrair esse tipo de pessoa que não tem autorresponsabilidade e que vai fazer isso. Ó, comprei, agora é com você, porque você está atraindo isso com a sua própria insegurança, com a sua própria postura de salvador. A hora que você vira essa chave, né? E você tem muito isso e eu também, a gente aprendeu a lidar com isso. Quando a gente vira a chave de, ok, eu não preciso salvar o outro, eu vou dar o meu melhor até aqui, que a minha responsabilidade daqui para frente é com você, você começa a atrair outro tipo de gente. E tem como triplicar o seu faturamento no digital. Tem como. Você vai explicar isso agora? Vou falar agora. Galera. Como triplicar? Como triplicar? E é fazer algo que é totalmente contraintuitivo, que é ser brutalmente sincero no seu pitch. Sim. Bacana. Brutalmente sincero. Não é ser legal, não é ser simplesmente verdadeiro. É ser sincero no nível mais profundo que você alcançar. Isso vai triplicar suas vendas. Vai melhorar os seus resultados, vai gerar bons depoimentos depois. Que tem a ver com aquilo que o Rafa estava falando ali também, né? De tipo, no começo, de você não estar conjecturando na sua cabeça o que... Não, é tipo assim, é só falar como é e fim, acabou. Sim. Uma coisa interessante que aconteceu, até falando do lançamento, entrando no assunto lá do lançamento. Do secreto. Quando a gente fazia a trilha da benzedeira, chegava na hora do pitch, a gente vai vender um curso. A gente deixava claro isso desde a segunda-feira. Mas tinha gente que chegava na hora do chat, na hora do pitch, no chat, falava, agora vai querer vender, começava a xingar. O Du ficava triste com isso. Até que um dia, e eu amo esse dia, aplaudo a postura dele, ele falou assim, olha, pessoal, agora chegou um momento em que eu vou vender o meu curso. De segunda... Vocês sabem benzer, não sabem? Vocês aprenderam, não aprenderam? Ou seja, a minha parte está feita, a minha promessa está cumprida e amanhã tem mais, porque tinha mais uma live. Ele falou assim, se você não está preparado para dar, para receber... como que é? Eu falava assim, se você não consegue permitir... Eu te ensinei a benzer em 4 dias, eu estou aqui todos os dias de pé, 2 horas de aula por dia. Você vai ter um certificado amanhã, que a gente conseguiu um certificado registrado na Brat, que validava o método que a gente ensinava. Falei, se você não está aqui, não me permite agora usar esse espaço para eu apresentar o meu curso, abrir as inscrições, que é o que permite eu estar aqui dando aula de graça para vocês, pode sair da live. Não vem amanhã, porque você não está pronta para ser uma benzedeira. Porque se você não pode dar esse espaço para mim, como você quer ajudar os outros? Você só está pensando em você, só quer receber, você não está pronta para doar. E quem não está pronta para doar não pode ser uma benzedeira. Não está pronta para ser benzedeira. E o que aconteceu nesse dia? As pessoas não tiveram coragem de afrontar na live, então cai um pouquinho e vai embora, ok. Pelo menos não afronta no chat. E vendeu mais. E é isso, é ser sincero num nível absurdo. A gente lançou um curso novo essa última semana. E é importante essa coisa, cara. Eu bato muito nessa tecla com os meus alunos. Cara, a energia que você está levando ali na hora do pitch é o que vai fazer você vender ou não vender. A comunicação ela é muito menos verbal, no sentido assim, das palavras que você fala, e muito mais corporal, e o som da sua voz, assim, o que sua voz imprime na sonoridade, do que o sentido que você está falando ali mesmo, né? Sim. E aí, quando você pode dar o mesmo pitch. Se você lê ele, por exemplo, no teleprompter, você pode dar ele. Se você tiver por dentro sentindo que o chat estão falando mal, que não sei o quê, nessa coisa mais amedrontada, ninguém vai comprar. Não compra. Agora, quando você vai defender o teu rolê e você vai com o peito aberto e com a espada na mão, velho, não tem como. Não vai tem. vender, cara. Hoje, o que a gente fez, né?
teve um momento em que... Eu gosto muito do Rafa, né? Que o Rafa sempre soube respeitar os meus momentos. Ele nunca... Que bom que você gosta de mim. É isso que eu pensei, né? Não, nesse ponto. Acho útil, né? Não, eu te amo como marido, mas eu falo como negócio, a gente trabalhando juntos, né? O Rafa sempre soube respeitar. Partiu de mim, da gente começar a dar garantia estendida. Porque os 7 dias é por lei. A gente dá porque por lei a gente usa isso como se fosse, olha, estou te dando 7 dias. Nossa. Não, eu fui sincero, você já tem isso por lei. Eu estou te dando a mais, eu vou estender sua garantia. Por quê? Porque eu sei o que eu estou te entregando. E se você não gostar mesmo, eu não quero você aqui. Não é para você. Eu prefiro que você pegue seu dinheiro, vá embora, do que você fique reclamando depois. Total. No pitch, sabe, a gente fica assim, putz, eu preciso vender. Essa coisa do, eu preciso vender. Ferrou. Isso fode a gente num nível que eu falo... esse pitch teve gente perguntando assim, se eu fizer o curso, eu vou conseguir isso? Eu falei, olha, seguinte, pega o dinheiro e invista em terapia. Porque o curso não vai resolver isso. Pode ajudar? Pode, mas resolver, você vai precisar conversar sobre isso. O curso não é um ambiente onde eu vou sentar, eu vou conversar e te orientar das suas... Não, eu vou te ensinar técnica mágica, técnica energética. Eu prefiro que você não compre agora e vá cuidar disso com um terapeuta, com um psicólogo, do que você entre para o curso. Total. É entender que você não é o salvador. É entender a sua postura, o que você oferece, ter clareza de até onde você vai. E aí, qual é o espaço que a gente ganha nesse momento? A gente vive, aqui no Brasil ainda mais, né, mas no mundo inteiro, assustado e se defendendo e com medo de ser enganado, né? O tempo inteiro a gente, quanto que será que eu posso me abrir para essa pessoa sem me expor demais, saca? Porque, em geral, a gente está assim, executando um certo personagem nas nossas relações assim, do dia a dia, o que até um certo ponto é saudável. Só que isso, por um outro lado, faz com que as pessoas fiquem meio assustadas. Assim. Quando aparece uma pessoa que consegue, que você olha e fala assim, cara, ele realmente está sendo sincero, qual que é outra coisa que acontece e que influencia muito na venda? Fala assim, esse cara não vai me foder, saca? Exato. Ele não está mentindo para mim. Ele poderia mentir agora e ele não mentiu. E eu uso esse argumento, isso eu uso porque é honesto. Eu não tenho medo nenhum mais de falar a verdade na cara. Eu falo assim, gente, eu estou há 2 anos e meio, estou com mais de 5.500 alunos, não é... eduardoparmegiani.com. Não, é Escola Contém Magia. Eu quero que essa bagaça fique além da minha vida. Eu quero deixar um legado. Eu não vou ferrar um legado que eu estou construindo por um curso a mais vendido. Total. Um lançamento. Por um lançamento que eu vou fazer. Não, mano, não. Outras coisas que eu faço, né? Toma uma linha aqui. Eu quebro os gatilhos mentais clássicos. Por exemplo, não trabalho escassez da maneira tradicional. Eu já deixo bem claro. Seguinte, se você está fudido de grana, não é o momento para você entrar. Não venha com essa esperança. Porque a gente está trabalhando num campo que é a espiritualidade. É subjetivo e não sei o quanto tempo você vai demorar para conseguir o seu resultado, porque depende muito de você. Então... vai ter outra turma. Eu nunca uso escassez. Aproveita que esse é o maior momento. Vai ter outra turma. Se você não pode nessa, não veja o seu momento. Não faça movimentos precipitados. Eu não quero você desesperado aqui. Eu quero que você possa estar aqui pronto para se dedicar 100%. E o seu desespero do seu investimento, porque eu investi não sei o quê, isso vai atrapalhar completamente o processo. Não é o seu momento. Não gera resultado. Aí a gente fala, porém, se você pode... Se você pode... Não adie a sua transformação para a próxima turma. Sim. Eu mostro o que essa turma vai ter. E esse argumento ganha mais força depois desse. Isso, Porque realmente eu não quero... Meu jogo, né? Porque a pessoa sabe se dá ou não dá para ela. Sabe. Lá dentro ela sabe. Não dá mesmo. Não dá. Aí, se ela tá assim... dá... Poxa, se ela sabe que ela está em cima do muro, isso daí ajuda ela a bancar a decisão. Sim. E ela flui muito melhor. Gente, ontem aconteceu isso. A gente abriu uma pré-venda da trilha e ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, cara, que ela não tinha como pagar a trilha. Ela tinha um dinheiro e aí, para dar uma entrada, e o resto ela estava contando com o dinheiro
que ela ia gerar ali dentro e ela já estava com um buraco mensal de mais de R$5.000. Falei, cara, você não vai dar esse passo, não tem como você dar esse passo, porque quando você dá esse passo nesta pressão, neste desespero, se dá alguma coisa errada, assim, o buraco é muito profundo. E a pessoa, quando ela entra nessa expectativa de, ai meu Deus, eu não tenho como colocar dinheiro na mesa, cara, vai resolver o seu problema do dinheiro, da comida na mesa primeiro. Exato. Porque senão ela não consegue. Na pirâmide de Maslow, né? Exatamente, senão ela não consegue gerar resultado, ela não consegue. Deixa eu aproveitar esse assunto de pitch que a gente está falando e perguntar sobre o lance do lançamento secreto que virou Parmegiano, né? Em homenagem a essa pessoa maravilhosa aqui. Conta, eu sei um pouquinho, né? Eu sei que tem a ver com o lance do pitch, mas e aí é uma pergunta meio que para os dois, assim. Contem um pouquinho como é que essa coisa, o que é, né? E como é que surgiu, ou como surgiu e o que é, enfim, na hora que vocês preferirem aí. Acho que é uma coisa assim que pouca gente faz no mercado, é muito interessante, assim. O pessoal vai gostar de ouvir essa história. A gente tinha 2 pontos, né, principais que precisavam ser resolvidos. As minhas experiências profissionais foram teatro e os estágios que eu fiz, os cursos que eu fiz, né, de química, administração, essa pegada. Elétrica, eu já fui eletricista. Nossa, gente. São a caixinha de surpresas. Né? Então, quando a gente veio para o digital, tinha uma coisa que o Eduardo não sabia fazer, que era vender. Então, qual era o problema que o Rafa identificava? E ele abria isso comigo. A gente fazia muitos lançamentos quando a gente começou a fazer lançamentos semanalmente. Bem quando a gente começou, era uma live só e abria carrinho. E ele percebia que eu precisava treinar pitch ao mesmo tempo em que a gente precisava de faturamento, né? Então, o primeiro projeto nosso desse surgiu porque não dava para a gente fazer um lançamento e esperar 45 dias para fazer outro, para aí corrigir os erros. Um que esfriava, um que, se eu não fosse tão bem no lançamento... Não ia ter dinheiro. Não ia ter dinheiro. A gente estava no auge da pandemia, todos os nossos trabalhos estavam parando e a gente não tinha outro caminho que não fosse o digital. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. A gente estava com essa pressão. Pressões que quase me destruíram em certos momentos. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu fiquei sábado, domingo e uma segunda-feira inteira soluçando. Eu sentia dor. E aí, nada me assustava, e bebia litros d'água e nada. Você passou um dia esses dias aí, Passei né? um dia, eu achei horrível. Come miolinho de pão, né? Minha avó falava, não adianta. Você pega uma faca, enfia dentro do copo e vira de ponta cabeça. Essa eu não fiz. Essa eu não conhecia também. Tem essa também. E aí... Ela não sabe de menos, mas ela sabe de bruxarias. Gosta. E aí a gente foi olhar a metafísica da saúde. Aí o Rafa foi lá pesquisar. Soluço é medo. Aí ele veio assim... Uau! Eduardo, o que você está com medo? Eu falei, de não vender. Aí ele falou assim, relaxa, a gente entra no cheque especial, se for preciso. A gente tem da onde puxar, fazer um empréstimo, a gente tem da onde resolver se não der certo. Só vai lá e dá a aula. E se diverte. Meu soluço parou naquele momento. Foi uma coisa mais bizarra. Foi surreal. Assim, parou na hora o soluço dele. Gente, eu acho isso tão maravilhoso. E se diverte. Isso é tão importante. Porque eu estou fazendo... Já contei para vocês, né? Que eu estou fazendo o R8 da Francis. E tem um módulo que ela fala exatamente sobre isso, né? Sobre a relação de trabalho e dinheiro. E isso mudou uma chave gigantesca na minha cabeça, que ela fala assim, ó, o trabalho é mais sobre diversão e contribuição do que sobre dinheiro. E a gente precisa aprender a destacar uma coisa da outra, né? E eu vejo vocês falando muito sobre isso também, sobre como é importante trazer a diversão, a alegria, a contribuição para o trabalho, que é quando o resultado vem. Não é? E aí, vou trazer para o lado mais metafísico disso, né? Que é aquela coisa de perceber que se eu vou para um pitch, falando assim, agora eu preciso vender, o que as pessoas vão captar? Ele quer o meu dinheiro. É isso. É essa a condição. E aí, opa, ele quer o meu dinheiro. Só que a pessoa não quer te dar dinheiro. Ela quer colher um resultado. Aí eu só te entrego o dinheiro se eu receber um resultado. Então, se eu percebo que você só quer o meu dinheiro, por que eu vou te dar meu dinheiro? É esse jogo que acontece em nível inconsciente, em nível energético, chame como quiser. Deixa eu contar o que na trilha fizeram uma pergunta esses dias lá no grupo. Vixe. Aí, assim, justamente com esse medo de não vender, né?
E aí eu percebi que era a questão de insegurança. Então, eu fiz o seguinte. Quando a gente vai para o pitch com medo de não vender, é porque a gente não acredita que o nosso produto pode dar resultado. Sim. E aí, eu falei assim, pensa o seguinte, faz de conta que o seu produto é uma puta festa que você vai dar na sua casa. Nessa festa vai ter a melhor comida, a melhor bebida, a melhor música. E você tem certeza que vai ser extraordinário, porque você se dedicou para que ela seja uma festa inesquecível. E é com essa energia que você vai fazer o pitch, convidando as pessoas a pagarem o valor caro, porque vai ter o melhor lá dentro, para participar de uma puta festa. A tua empolgação em ter uma turma nova, a tua empolgação em poder compartilhar, em receber as pessoas na tua casa, entende? Muda completamente a vibe de um pitch, sabe? Porque não é a venda, Rafa, é a transformação que você vai gerar na vida da outra pessoa. Isso mudou completamente para mim o jogo do meu pitch. E foi um papo que a gente teve lá na Academia de Festa Infantil. Eu tinha muito medo de copy. Olha só que louco. Eu tinha muito medo do momento da venda, de você ir lá, usar gatilho e convencer as pessoas. Eu tinha medo de manipular as pessoas, de machucar as pessoas e fazer o que eu queria e não o que elas queriam. E a chave mudou para mim e eu passei a ir para um pitch de um jeito muito mais tranquilo, muito mais seguro e querer vender. Quando eu entendi que o meu produto, de fato, ia transformar a vida daquelas pessoas. Sim. Então, o meu momento ali não era de eu quero vender, eu quero empurrar a venda. Era, eu vou fazer de tudo para essa pessoa entrar, porque eu sei o quanto ela precisa desse produto e eu sei o quanto que ele vai transformar a vida delas. Então, era uma posição de eu quero tanto ajudar essa pessoa, porque eu sei que ela vai ser transformada. E não eu quero empurrar uma venda, eu quero vender. Não é sobre vender. É sobre transformar a vida das pessoas. Exato. Isso muda completamente Total. o jogo do pitch. Muda tudo. Aí, sobre o parmegiano, né? Como que foi? A gente estava fudido e eu precisava que ele fosse bem, né? E o único jeito das pessoas irem bem na vida é repetindo a mesma coisa. É só lembrar o primeiro dia que a gente foi bater um prego com um martelo e andar de bicicleta. Ou seja, é a repetição que traz a nossa habilidade. Fazer uma invocação. Aí eu falei assim, tu vai fazer um pitch toda semana. Aí eu fiz assim, ó. Não, vamos lá que eu te ajudo. Porque o lançamento, né, eram 5 lives, era muito puxado. Aí eu falei pra ele fazer o lançamento toda. Primeiro a gente começou assim, faz uma live, abre carrinho, faz live, abre carrinho, porque precisava investir pouco, porque se desse merda eu me fodia com pouco. Essa era a realidade. Aí começou, fez um caixinha, né? Aí com esse caixinha a gente começou a espaçar. E aí a gente fez o lançamento. Quando a gente fez o lançamento, eu falei, por que não repetir ele daqui 15 dias, gravado, né? Então, com algumas orientações de alguns amigos e tal, eu ajustei e aí eu criei coisas novas para ele performar. Então, o lançamento parmegiano, que depois eu batizei em nome do meu querido marido, é assim, ele é um lançamento secreto, ou seja, na live, no Instagram, nas redes, orgânico, não é falado nada. Eu faço tráfego para um público completamente frio e novo. Ele entra num grupo, ele recebe a live lá dentro. Então, quem está no orgânico não sabe que está acontecendo o lançamento. E a ideia disso é para que a cada 15 dias a gente tivesse distribuição de conteúdo, porque é uma distribuição de conteúdo. A gente tivesse faturamento, embora o ROI seja menor, ele acaba sendo um faturamento. Eu estou trazendo público novo, eu estou treinando a minha equipe, porque eles decoram o processo do lançamento, né? E num primeiro momento, a gente fazia ao vivo segunda, terça, quarta, chegava na quinta, o Du entrava ao vivo. Para quê? Para treinar pitch. Para treinar pitch. E foi numa dessas que rolou o lance essa é a primeira vez de você falando dessa coisa do dar e receber e tudo mais? Foi numa dessas? Foi numa dessas. Então de foi perceber, isso que permitiu que você tivesse esse insight. Porque assim, olha só, eu precisei fazer vários pitches com a galera reclamando que tinha venda, para perceber e falar assim, porra, velho, vocês estão de sacanagem comigo. Tô aqui, eu tô te dando a benzer, tô te dando um certificado, você não vai me permitir sustentar esse projeto, que eu só posso...
a qualidade dos nossos lançamentos sempre foi muito importante para a gente. Então, a gente entrega apostila, tem equipe de design, tem equipe que está mandando as mensagens para vocês estarem aqui presente. Essa galera precisa comer. Emojizinho de coração não paga as nossas contas. Tem família sendo sustentada do lado de cá, caralho. Então, mas essa ficha só foi cair porque eu estava lá sempre. Putz, pensa comigo. Se eu demorei 7 lançamentos para perceber isso e tomar essa coragem, se eu fosse passar em 45 dias, dá mais de um ano. Exato. Mais de um ano perrengando. Fora que eu só consegui sentir esse ímpeto de, realiza, porque eu não tive 45 dias de, ok, eu não entro mais em contato com isso. Foi enchendo o saco porque eu estava vivendo aquilo o tempo todo. Inteiro. Mas eu falei, gente, não, pera, isso está muito errado. Que legal, cara. Gente, essa sacada é muito boa, Edu, de você ter percebido isso, do quanto que você está pronto para doar e o quanto que você está pronto para receber, né? E isso é um clássico do marketing digital. Eu vejo assim, acontecer o tempo inteiro com alunos e alunas minhas, que é o quê? A pessoa não vende, a pessoa não consegue vender, ela não consegue escalar, porque ela não está disposta a pagar pelo conhecimento. Então, você vê que a pessoa está lá reclamando, porque eu não vendo, porque eu não consigo vender high ticket, porque eu não consigo vender mentoria. E aí você pergunta, você já comprou alguma vez um high ticket? Você está querendo vender um high ticket, só que você nunca comprou um. Você está querendo vender um monte e escalar o seu negócio, só que você não está disposto a pagar por um curso, por uma mentoria, e você vive da migalha, do gratuito, e você não está disposto a pagar pelo trabalho do outro. Você não reconhece o outro e quer que o outro compre de você. Total. É comum isso. O conhecimento é abstrato, ele é intangível, né? Se a pessoa não compra algo intangível, ela também é incapaz de vender o intangível. A conta não fecha. A conta não fecha. Eu queria contar o que aconteceu no nosso último lançamento. Posso contar? Qual dos últimos? Esse dessa? Do último lançamento. Ah, tá, agora. Ótimo. Qual dos últimos? Não, sobre esse lance da gente estar inteiro na live ou não, né? E assim, quando o Eduardo não está inteiro, eu percebo. E as pessoas talvez não tanto. Não conscientemente, mas elas sentem. Mas eu percebo. E aconteceu que o Edu estava super desconfortável, né, na primeira live do lançamento. E aí eu fui conversar com ele. Eu falei, vamos tentar entender o que aconteceu que te disparou esse desconforto. Ah, que legal. E aí ele falou, olha, eu não conseguia ver o chat. Então, se eu não conseguia ver o chat, parece que eu não estava com as pessoas. Eu não estava falando ali. com a câmera sozinho. Porque eu estava... ele foi o nosso primeiro evento que a gente fez com múltiplas câmeras. E para isso tiramos a mesa do computador. Antes eu fazia lançamento sozinho. No StreamYard. Então eu tinha o chat, tudo. Eu conseguia ver tudo que está acontecendo. Aí eu tinha o quê? 3 câmeras. E o chat não tinha? Não tinha nada. Eu fiquei numa sala só com câmera. E aí ele se sentiu desconectado. Eu me perdi completamente. E aí eu falei pra ele, e aí eu falei, vai e faz o que você tem que fazer. Assim, a naturalidade é a coisa mais magnética que existe. Sim, magnético, porque a pessoa ela não está forçando nada, ela está livre, ela está leve, ela está inteira. E aí eu falei pro Du, vai, toma posse do seu espaço. Se tá ruim, você tem que falar que tá ruim. Não aceite fazer algo que está desconfortável para você e leva para terapia, porque que você aceitou. E eu tentei usar o celular um dia para acompanhar o chat. Para olhar o chat. Só que aí se eu fico olhando para baixo, eu continuo me sentindo desconectando da galera. Aí não funcionou. Aí eu falei com ele e no dia seguinte ele estava maravilhoso. E eu preciso dizer e fazer um elogio aqui, quero deixar registrado nesse podcast. Aí faz um corte. Faz uma sonoplastia aí. Bota a música do Roberto Carlos aí pra tocar. Mensagem do coração, né? Aquelas mensagens do meu amor. Não, o Edu, a maior qualidade do Edu é a humildade que ele tem. E a vontade que ele tem de receber feedback e saber onde ele está errando. Cara, é impressionante. Acho que eu, no lugar dele, já tinha mandado a merda há muito tempo. E ele não. E não foi a primeira conversa que a gente teve sobre essa situação. Acho que a gente já teve umas, sei lá, trocentas conversas sobre ele não estar à vontade, se sentir à vontade.
E a humildade com que ele escuta e brilha depois é impressionante. Então, eu tenho muito orgulho de você. E como isso faz crescer, né? Ele faz mesmo. A gente tem... e assim, isso é uma coisa que eu acho que eu sempre tive, em muitos aspectos, né? Eu sempre fui o cara de... O Rafa briga comigo, né? A gente tem as nossas contas, né? Pessoais, e tem a conta nossa da casa. A minha parte da conta pessoal, eu tiro uma quantidade que eu já combinei com a Ítala, né, que eu guardo. O restante eu torro. Mas torro com gosto. O que eu tenho que guardar, eu guardo. Até a porcentagem certinha, eu guardo. O restante eu torro. E eu gasto muito o quê? Em livre curso. A gente fala muito assim, né? As pessoas perguntam para mim às vezes assim, qual a diferença do bruxo pro mago? E cada um conceitua de um jeito. E eu tenho a minha visão de que o mago, antigamente, a gente lembra Merlin, Morgana, eram os sábios. Para mim, o caminho do mago é um caminho de sabedoria. Sim. E a gente nunca vai ser sábio no suficiente. Então, para mim, não é um local, uma patente, uma estrelinha que você coloca no peito. Sim. Fala, sou mago. Não, é um jeito, é um estilo de vida. De, qual é a próxima grande descoberta? Qual é o próximo aprendizado? Eu não sei o mago, tudo. arquetipicamente, ele é meio que um conselheiro do rei. Sim. Ele é o conselheiro do rei. E se ele não tiver atualizado, se surgir alguma coisa ali e ele não estiver pronto, ele vai rodar. Vai rodar. Ele vai rodar. Então, assim, uma coisa que eu sempre investi muito foi no meu aperfeiçoamento. E Sempre ele lê. livro, sempre fazendo cursos, invisto em múltiplas áreas de conhecimento, porque a gente vai aprendendo uma coisa e fala, nossa, isso, nessa área aqui funciona assim, uau! E a gente vai envolvendo tudo isso. Então, o Rafa é uma pessoa também que tem essa pegada de... você vai me elogiar agora. Gente. Não, de aperfeiçoamento, mas não, na verdade é uma crítica mesmo. O Rafa, ele tem esse quê de ser lixa, de polir. Eu sou um treinador. Ele é um treinador. Não consigo ser diferente. É dele de, tipo, ponto de melhor é esse. Então, assim, casou essas duas qualidades, né? Ele que tem um olhar e... Ele senta o rei E eu falo, e né? eu de receber, falo assim... Com amor, mas falo. E tem uma coisa que eu tento... Tem uma coisa que eu tento entender como é que eu passo isso para os meus filhos. Eu não sei ainda. Que é o entendimento e o conhecimento e a compreensão profunda de que a gente pode ser o que a gente quiser. E a gente pode ser bom de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Desde que a gente melhore sempre. Né? Se a gente for disciplinado o suficiente para melhorar um pouquinho todo dia, a gente pode virar o que a gente quiser na porra toda. Dadas, óbvio, certas limitações. Nunca vou ser um jogador de basquete com esse tamanho. Sim. Né? Não dá para aumentar de tamanho. Mas... E aí o grande lance é que a gente é cego para as nossas próprias falhas. Os outros conseguem enxergar as nossas falhas muito melhor do que a gente. Eu sempre gosto de dar exemplo de relacionamento com isso. Quando seu amiga começa a namorar com uma pessoa, a gente vê na hora que não vai dar certo. Né? Com uma pessoa ruim, a gente vê na hora que vai dar certo. E a pessoa, às vezes, ela precisa insistir 6 meses naquele negócio. Anos. Desculpa. Até ela perceber que não vai dar certo, sendo que o outro já percebeu na primeira. Então, quando a gente se abre para esse olhar externo e mais, a gente pede isso, né? E aí, como é que foi? E aí, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? A coisa multiplica muito rápido. Nossa, é tão legal. Ontem eu tava com a Fê, eu falei, Fê, e aí, o que eu não tô vendo? E aí ela, falou, putz, verdade, porque não dá para ver tudo. A gente é dependente mesmo de um olhar externo, é muito precioso você parar para ouvir, sabe? E essa maturidade é uma coisa que a gente precisa adquirir. Com criança, tem várias formas de fazer, né? Já vou dar a dica, né? Já fica aí no podcast para quem quiser ter, quem tiver filhos. Não tenho filhos, mas dei aula de teatro para crianças. Que legal. O jeito de você estimular a criança a sempre estar aprendendo tem várias formas de você fazer isso, mas proponha sempre de vamos todos juntos aprender uma habilidade nova. E depois disso você vai ajudando ele a incluir essa nova habilidade em aspectos da vida. Vocês podem fazer um potinho com um monte de papel e todo mês tirar um e a gente vai... Então, toda semana agora a gente vai fazer varrer a pintura. casa. A gente vai fazer... Não, vai fazer uma pintura. Vamos fazer uma pintura. Varrer a casa é boa. Né? Vamos transformar num jogo. Transformar um aprendizado num jogo. Tem que ser prazeroso se desenvolver. E isso, às vezes, a gente perde. A gente perde isso. Gente, posso dar uma virada na conversa? Nossa. Eu tenho uma pergunta que eu tô muito querendo saber, que tá me cutucando aqui. Eu tô olhando pra ela e eu quero muito saber sobre isso. Fala. A influência
da bruxaria no trabalho. Tem manipulação? É verdade, como é que vocês Tem usam? bruxaria ali por trás do trabalho? Me conta um pouco sobre isso, que eu quero saber. A influência da fica bruxaria, quieto, Rafael. a Você influência fica quieto. da espiritualidade no seu trabalho de marketing. Ele tá sério, ele tá pensando sobre isso. Vai, eu quero saber. Não tem como separar no meu caso, né? Eu sou médium, eu converso com uma galera e eu não faço mais meus lançamentos sozinhos. Eu sinto que isso é uma coisa minha. Ele faz o lançamento possuído. De verdade. Verdadeiramente, gente, eu preciso verdadeiro dizer lançamento que eu possível. já vi. Só quem viveu meus lançamentos já viu essas coisas acontecendo. E aí eu comecei a naturalizar isso. A naturalizar que algumas coisas do processo vão acontecer de uma forma... eu vou chamar de canalizada. Algumas pessoas diriam que é intuitiva, outros de forma espontânea, porque vai para o sistema de crença de cada um. Sim. Eu tenho agora uma pegada de buscar uma conexão e falar assim, ok, vamos lá. E deixar que algumas coisas fluam. Então, eu tento não me... quando eu falo de lançamento, da hora da aula, não me engessar. Tentar não me enrijecer, porque algumas coisas vão fluir. E, às vezes, são recados que vêm, são coisas... São estalos que dão. E eu falei, ok, falem. Porque é engraçado, porque a gente tem acesso à coisa pura, né? A gente tem acesso à coisa pura, a gente não acessa ela, né? A gente tem acesso a gente versão pura e a gente não acessa. Acho que tem No medo, meu sistema de baby. crenças não é necessariamente uma incorporação. Mas seria o seu eu maior. Mas para mim é como se existissem acima do meu intelecto arquétipos que eu posso acessar, meus mesmo, né? Então eu sei que existe o Marcos de 70 anos, sábio, conhecedor de todas as coisas, que às vezes é ele que está falando, às vezes é um adolescente. E eu sei quando puxar essas cartas, saca? E aí você fala assim, ok, agora não sou mais eu. Agora é esse cara aqui. Mas dá para manipular resultados através da magia? Acho que era bem isso. Eu acho que é isso que eu quero saber, se dá para manipular resultados através da magia. E eu queria saber esse outro lado também, porque eu tenho esse outro lado e eu tô voltando a acessar. Né? Inclusive, tenho compartilhado bastante nos meus stories ultimamente sobre isso. Eu tive uma fase super intuitiva de fazer lançamentos completamente intuitivos, mágicos, espirituais, sei lá, cada um chama do jeito que quiser, de ter sonho, de ter visualização, de sentar para escrever uma aula e não saber o que eu vou escrever e, de repente, baixa, assim, uma intuição, download, né? o download que vem, eu escrevo tudo e a aula tá ali, de acordar no meio da noite e sentar e ter que escrever, porque a coisa vem, assim, de madrugada. Então, eu tive uma fase muito assim, e que, inclusive, foi a minha melhor fase de resultado financeiro mesmo e de transformação. E aí, de alguma forma, eu me afastei e falei, não vamos por ali, vamos por uma coisa mais marketing, e a coisa não foi legal. E eu estou resgatando isso. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses seus processos, porque eu tenho bastante Conta na prática, isso. como é que é isso, como né? Como que é isso para tipo, você? Você manda uma cartinha para Deus, assim, aí vai, como é que é? É mais ou menos isso. Primeiro, manipulação de resultado, tá? Sim. Sim. Porque começamos a live falando que magia é usar energias para alterar uma realidade. Se eu não conseguir alterar uma realidade com energia, minha magia não funcionou. Sim. Então, ponto. Se eu falasse qualquer coisa diferente, eu estaria indo contra o que eu acredito e o que eu faço para os meus lançamentos. O que eu comecei a fazer, e aí vem o meu background hoje, é trabalhar com uma questão arquetípica, que eu traduzo como um espírito, que me auxilia, e eu convido essa minha família astral, eu tenho um padrinho para cada lançamento, para cada temática. Então, esse lançamento que a gente fez agora é um índio. Porque a gente veio falar de limpeza. E toda a construção nossa foi essa cabana, essa oca no meio da mata. Que a gente vai usar da erva, a gente vai usar da fogueira, vai usar do canto, dos tambores, das penas, dos chocalhos para fazer essa limpeza, para movimentar essa energia. Eu falei, ok, esse é esse guerreiro. É totalmente diferente da trilha da benzedeira, onde a gente tem uma vozinha que acompanha, que é mais acolhedora.
Sim, então, sim. existem... E é legal porque a gente começa a ver, tá até conversando com o Rafa, é mais fácil de ver. Existe o padrão que é o Eduardo. Né? Então, colocar uma faixa aqui. Esse é o Eduardo. Quando eu estou sendo auxiliado com a vozinha, tem um local de aconchego aqui embaixo. Uhum. E aí, então, o Eduardo da trilha da benzedeira, ele é mais durão. Uhum. Porque quando tá a vozinha, você consegue sentir esse contraponto do acolhimento. Uhum. O Eduardo é o mesmo aqui, mas quando você vê a trilha, a imersão de limpeza energética, o Eduardo parece mais manso, mas não é, porque o contraponto é um guerreiro que está puxando para a responsabilidade de você não perder essa batalha. Sim. Então, eu estou traduzindo como essas cartas que você falou, né? Esse Marcos de 70 anos, que é um Marco experiente, que traz uma seriedade em alguns aspectos, e aí você tem um Marcos adolescente que traz uma malandragem, um sorriso, um gás, são distantes. E existe o Marcos padrão, Sim. que bebe dessas fontes que estão conectadas. Eu traduzo essas questões como esses seres que me acompanham. E eu estou fazendo todo um trabalho de construção, de mentalizar qual que é a imagem dele, quais são as cores. Esse lançamento eu fiz uma coisa nova, que é uma herança da Umbanda, né? Que cada espírito tem um desenho que ele faz. Na Umbanda é muito comum eles desenham com giz, né? Com pemba. A pemba. E eu tenho uma pemba em casa, uma pemba verde. Eu falei, antes de começar a primeira aula, assim, vamos lá, caboclo. Risca seu ponto. Veio, coloquei no cenário e acompanhou até o último dia. No dia que a gente foi fechar a live, eu peguei um pano molhado e eu limpei ao vivo. Falei, tá entregue. O trabalho foi feito. A limpeza foi realizada. E é uma pegada que eu gosto de trazer muito, esse trazer a espiritualidade para estar junto, não só porque todo esse processo de conhecer, de se conectar, e é o que a Mika fala, né? A gente traz um resultado diferente. Talvez se a gente fosse para uma área mais psicanalítica, eu sou muito apaixonado por Jung, queria muito que Jung fosse meu avô, ter sentado para conversar com o vô. Jung cara de ser um vô legal. Porque Muito. ele misturava as duas coisas, né? Um profundo Ele era muito conhecimento incrível. da psicologia, da E o mente Jung, e da magia. ele trouxe aquela coisa do inconsciente coletivo. A gente tem um inconsciente comum, que essas imagens, essas figuras saltam. Então, talvez esse local intuitivo seja o acessar o inconsciente de toda essa De galera todo que está mundo. comigo. E aí eu entendo o que esse grupo Tá precisa. contigo e que tá com Edu, todo é tão mundo. maravilhoso isso. Eu falei, os meus melhores lançamentos financeiros foram esses que eu estava muito conectada com a minha intuição, com o espiritual, e eu segui isso e trouxe para o lançamento. Mas não só financeiro, foram as melhores turmas, a galera mais conectada comigo, a galera que teve mais resultado, e é uma galera que entrou naqueles lançamentos, no Voo da Libélula, no Sentir, Pensar, Criar, que está comigo até hoje, que está na trilha, que está na fogueira e que vem. Então, quando você vai por esse lado e você ouve isso e você se conecta, você traz as pessoas certas para você que vão seguir com você. Sim. Eu tenho uma pergunta provocativa, embora Pergunta o que eu queria ouvir provocativa, vocês, porque eu já formulei até uma resposta que eu acredito que seja. A gente está falando de vários arquétipos, várias formas de você expressar a sua opinião. Como vocês acreditam que isso não confunde? Ou o que a gente precisa fazer para isso não confundir a nossa audiência? Que elemento precisa para a nossa audiência achar que a gente é um louco, fragmentado? Sei lá o quê. Eu acho que tem duas coisas, cara. Depois eu quero Tem duas coisas. Eu acho que primeiro que assim, você nunca deixa de ser você. Não tem como, né, cara? Existe um lençol freático ali que ele é sempre o mesmo, assim, saca? Não tem como mudar. Então, em parte é isso. Aceitar que, velho, qualquer coisa que você botar pra fora é meio você mesmo, saca? Né? ressoa de alguma forma. E mesmo quando você faz uma coisa que você... Olha que louco, né? Mesmo quando você faz uma coisa da qual você não se orgulha, você fala, puta, caguei. É você também, saca? Então, tudo é você, né? Então, mesmo que você fale, vou me experimentar de um jeito tal e aí não é legal, é você, saca? Então, eu acho... E por isso que o digital é tão foda. Porque essas coisas, a gente nunca fala só de dentro para fora. O de fora vem para dentro também. Então, aquilo que a gente coloca para fora retroalimenta o que a gente tem internamente, assim.
Por isso que Digital é a maior terapia que existe. É a maior terapia que existe. É a maior Aliás, a gente terapia paga o que terapeuta existe. para falar e a gente, quando Exato. fica falando, fica elaborando, né? Exato. Então, esse é um lado assim que eu acho que é muito óbvio. E a segunda coisa, eu acho que é a estratégia. Né? Eu acho que a gente não pode abrir mão nunca de... não existe o espírito do pitch, assim, né? Que sabe como faz a ancoragem. Existe. Existe. Não, eu tô brincando. Eu quero dizer assim. Não, você existe está querendo dizer que tem que estudar, que tem existe que... uma estratégia. Você tem que criar um plano, você Sim. tem que criar um roteiro, esse tipo de coisa, assim, que faça sentido. Você tem que conhecer sua audiência para você falar a linguagem dela. Tem uma parte, assim, que é de treino mesmo, que é uma parte do seu ofício. Da maneira que o cara aprende a usar a faca ou a lixa, ou a lima para fazer um móvel, a gente aprende a utilizar as palavras da maneira correta para chegar num determinado objetivo. Então, esses dois lados, no final das contas, se você entende esses dois, assim, a coisa se resolve. Eu concordo muito. Cara, a gente tem que lembrar que é um negócio. Né? É um negócio. Não é um blog onde você está simplesmente ali colocando o seu diário e conversando com os amigos. Tem que ter estratégia por trás. É muita inocência achar que você está se mostrando 100% transparente no podcast, no Instagram, e que é isso aí. É um negócio, tem estratégia. São recortes que você intencionalmente deseja colocar ali. E quanto mais intencional, melhor vai ser o seu resultado. Agora, isso não significa que você está virando um personagem. Eu acho que a mágica acontece justamente quando você se conhece muito profundamente e você decide mostrar a versão sua de forma estratégica, mas é a sua versão. Então, quando você consegue unir as duas coisas. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante nessa história toda do marketing, sabe? Porque quanto mais você se conhece profundamente, quanto mais segurança você tem para deixar transparecer a sua luz, a sua sombra, mas de forma estratégica, mais resultado você tem, porque é você ali, é você sem medo, é você estratégico, e aí as pessoas se conectam, né? Porque elas veem um ser humano que está ali, mas elas veem um ser humano que também não é aleatório, né? Existe uma estratégia, existe uma coerência por trás. Porque foi uma coisa que o Rafa perguntou, não sei se foi isso que você queria saber, Rafa, das pessoas acharem a gente muito louco, né? Eu acho que isso acontece quando tem muito ruído na comunicação, né? Quando você não está sendo inteiro, não está sendo verdadeiro e você está quicando muito para um lado para o outro por conta de insegurança ou por falta de autoconhecimento. E eu passei por isso. Aí eu passei por um processo longo de anos de até conseguir assumir a Micaela, que tem o lado Ananauê e que tem o lado da moda e que é estratégica. Até você encontrar, você passa por diversas facetas suas, e isso gera um ruído na galera, né? Gera um ruído. Você já sentiu isso? Sim, e até pegando também esse gancho do Rafa, tem uma coisa que eu vou trazer de novo, Jung, gosto dele, que o Jung fala das personas que a gente veste. São as nossas máscaras sociais. E como o Marcos também já falou, até certo ponto, isso é saudável, porque eu, para vir aqui, falando no podcast, estou conversando Sou muito num feliz, nível. inclusive, que você não é a mesma pessoa que sai com o Rafa aqui, né? Porque, né? Pô, faz sentido. É isso. Né? E Jung já falava que problemático é quando você se identifica com essa máscara e acha que você é a máscara. Existe sim o profissional, existe o do relacionamento, existe o com os amigos, existe o do podcast e tá tudo bem, são roupas que a gente veste e troca. O problema é quando eu acho que eu sou essa peça de roupa. Exato. Aí é onde eu começo a me cagar todo e é onde que a gente começa a confundir. Ou quando você começa a esconder a sombra também, que a sombra é o extremo oposto da persona. A persona é aquilo que você quer mostrar, é aquilo que você acha que é o bonito. É, E a seu sombra ideal, né? É o ideal, né, daquele momento. E a sombra é aquilo que você guarda na gaveta. E que você gostaria que nem fosse parte E essas sua. coisas se retroalimentam, né? É Porque você uma quer loucura, mostrar né? algo e esconder outra. Exato. E quando você está se identificando com a roupagem, é quando começa a dar problema e acho que é quando vem principalmente o ruído. E aí o outro ponto que eu acho que também fecha, como não confundir audiência? Simples, conheça a sua audiência. Para minha audiência, onde eu falo de espiritualidade, está tudo ótimo eu falar, ó, isso não é meu, isso é canalizado. Isso para mim é ótimo. Talvez para sua audiência não funcione. Total. Ponto. É entender também
a linguagem que você usa. E, falando de estratégia, como a Mika trouxe, gente, não caiam nessa. Tudo é estratégico. Porque se eu estou falando de magia é intenção, tudo que eu faço tem que ter uma intenção, senão não é um ato mágico. Ponto. Magia tem intenção. Então, tudo que eu faço, eu tento trazer o mais intencionado possível. Até quando eu exponho detalhes da minha rotina, tem uma intenção. Que às vezes a intenção é simplesmente criar conexão, mostrar que, se você gosta do que eu faço, admira, pode ver, eu sou uma pessoa comum e você pode seguir esse caminho e chegar onde eu cheguei. Mas aí você fala assim, estou fazendo isso de forma intencional. Sim. Eu estou mostrando que existe um caminho de possibilidade de forma intencional. É aí que você começa a transformar a realidade, a manipular os resultados usando a magia, né? Falando assim, Sim. a transformar a realidade, a transformar as suas ações dentro da magia. Se transformar é um tipo de magia, né? Total. É que a estratégia não invalida a espontaneidade. Exato. Não. Eu posso ser espontâneo com uma estratégia. Sim. Quando a gente elogia uma criança por algo legal que ela fez, a gente, no fundo, quer que ela repita aquilo. Sim. Aquilo é uma intenção. E é uma intenção com um objetivo para o bem comum, para todo mundo, inclusive para você que cuida da criança, por exemplo. E para ela também, que vai viver socialmente melhor. Então, a estratégia, às vezes, ela ficou demonizada como sendo algo a que manipulação eu estou fazendo que para você... Não, gente. Quando a estratégia está colada em quem você é isso. né, ela é a representação de quem você é. Não existe mentira nesse meio, né? Você pode utilizá-la para fazer o que você quiser, desde que você seja responsável pelo resultado. Né? Exato. E tem uma coisa, e você falando agora me lembrou uma coisa que um processo meu que acontece algumas vezes e que tende a dar bom, assim, que eu sou copywriter, né? Já escrevi muita copy para outras pessoas. Então, eu tenho uma cabeça de copywriter e, às vezes, é o copywriter que está trabalhando, né? E, às vezes, eu vou escrever uma coisa para mim mesmo. Aí, é o copywriter que está trabalhando. E, às vezes, quando eu vejo aquele texto, ele veio meio dentro dos conformes demais, saca? Aí eu falo, massa, cara, agora eu vou despirocar, saca? Aí eu pego, cara, é a hora de eu pegar isso daqui e deixar muito louco. E aí, quando eu pego e viro isso daqui e falo assim, agora é uma loucura, só que é uma loucura que tem estratégia ali, sabe? Sim. E aí que a coisa vira. Muito legal isso. Sim. Meus amores, estamos chegando ao final desse episódio. Gente, acho que foi o maior episódio Acho que foi o maior episódio de todos até agora. Eu sei que eu sou gente. magnético, eu sei que eu sou Magnético incrível. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui. Tem uma coisa que para mim é muito, muito legal, assim, que faz parte da missão minha e da Mika. A gente acredita muito na criação de um mercado, na gente criar uma versão do nosso mercado digital mais leve, mais criativa, mais sensível, mais diversa. Isso tudo para a gente é muito importante. Parte do porquê o podcast chama Novo Digital é isso. Novo Digital, a gente fez um lançamento que chamava Novo Digital, que era mais assim com relação às mudanças do mercado e tudo mais, mas o podcast chama Novo Digital porque a gente quer que seja o novo mesmo, saca? Uma nova maneira de fazer, um novo marketing, um novo paradigma mesmo, assim, sabe? Sempre foi essa a minha vontade desde o começo e essa coisa vai se concretizando e hoje a gente tem a fogueira, que é, né, um recanto dos doidos, assim, né? Abraçadores de árvore. Né? Que dança Disney. Que dança Disney e tudo mais. Então, ter vocês... E eu acho que o seu trabalho reflete muito disso, assim, né? E dessa junção da coisa... Que é isso que a gente está falando. Dessa junção da coisa que é estratégica, que é pensada, que é desenhada, que é planejada, né? Mas com uma coisa que é a vontade da alma, de uma certa maneira, assim. Então, para mim, é muito legal isso. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tamo junto. Amores, vocês que estão assistindo, vamos lá, recadinhos. Não perde essa porra aqui, ó. Se inscreve em qualquer diabo que você esteja agora. Se estiver no Spotify, se inscreve no Spotify, bota a estrelinha lá. Se estiver no YouTube, se inscreve, ativa o sininho para você receber os próximos conteúdos e sigam essas pessoas. Os arrobas estarão na descrição aqui e na tela e tudo mais. Tamo junto. Palavras finais dos convidados. É uma honra poder fazer parte de uma galera que a gente não precisa ficar pisando em ovos para falar, pensar. Eu vivi num mundo corporativo que eu tinha muito medo de perder contrato se eu mostrasse a minha espontaneidade.
E eu descobri... O seu alívio cômico. Cara, eu descobri que isso é uma coisa legal que eu tenho, né? E eu achava que isso ia tirar minha credibilidade, ou ia... Enfim, eu tinha um monte de preconceito. Então, estar em um lugar onde a gente se sente bem, né, ajuda só a fortalecer a ideia de que quanto mais espontâneo a gente for, mais feliz a gente vai ser. Quero agradecer o convite. Eu amo vocês como profissionais, como pessoas, como amigos. Acho que eu ficaria aqui até a noite conversando com vocês. É sempre uma sensação muito gostosa. Estou aberto para mais convites. Joguei, deixei no ar. Mas obrigado. Sim. E por apostarem nesse novo digital. O que vocês estão fazendo é mágico. Isso é magia. Isso é transformação de realidade. É a criação de uma nova estrutura de mundo. Então, é uma honra fazer parte desse movimento com vocês. Uhul! Fala você, Miguel. Fecha aí. Fecha aí. Não sei fechar. Estou muito emocionada. Fecha você. Meus amores, muito obrigado. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.